O governo de Getúlio Vargas, conhecido como a Era Vargas, que vai de 1930 a 1945, que é dividido em governo provisório, governo constitucional e, a partir de 1937, ditadura mesmo, o Estado Novo. E lembrando que, se tiver alguma falhinha, a gente não edita. Primeiro que a gente não tem tempo, a gente tem preguiça e a gente não sabe editar mesmo. Então vamos lá, a Era Vargas, 1930, primeira parte. Eu dividi em duas partes para poder facilitar, tá bom? Não dá para falar do governo de Getúlio Vargas sem mencionar a crise econômica de 1929. Impossibilitado de exportar café. O Brasil só tinha um produto em especial, valioso, que exportava para a Europa. E aí, com a crise econômica de 1929, o Brasil ficou impossibilitado de importar esse produto. E aí Getúlio Vargas vai tomar uma medida importante com relação ao café mais para frente. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que o Brasil estava quebrado. O único produto estava em possibilidade de vender para fora. Só estava com o mercado interno. Não dá para poder falar do governo de Getúlio Vargas sem mencionar também o movimento tenentista dos anos 20. Existiu um movimento dentro das Forças Armadas que é chamado Movimento Tenentistas. E esse movimento, ele seguia três orientações. Tinha o de direita, que é o integralismo da ação integralista brasileira, e o líder era Plínio Salgado. Esse aqui era um movimento inspirado no nazifascismo europeu. E aí tinha um de esquerda, a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, cujo líder era Carlos Prestes, e isso aqui tinha influência do socialismo ou comunismo soviético. A União Soviética apoiava esse movimento, tinha como inspiração a União Soviética, era de esquerda. E Getúlio Vargas, que mais tarde formou a Aliança Liberal. Getúlio Vargas, que era mais de centro, certo? Então tinha esses três movimentos disputando a política brasileira na década de 20. Política dos governadores. Existia a política dos governadores, que é a política do café com leite. Minas e São Paulo alternavam no poder. Então, como Minas era um grande produtor de leite, mas de café também, e São Paulo, grande produtor de café, eram os estados mais ricos da federação, porque produzia café, eles ditavam as regras da política no Brasil. Então eles alternavam no poder. O nome disso é a política dos governadores ou política do café com leite. Então, 4 anos ficava um mineiro, 4 anos ficava um paulista. Eles alternavam no poder. Até que, um dia, era a vez de Minas Gerais indicar o seu candidato, e aí São Paulo, insistiu em indicar outro paulista, Júlio Prestes. E aí o que aconteceu? Aconteceu que Minas Gerais se juntou com Rio Grande do Sul e Paraíba e apoiou a candidatura de Getúlio Vargas para presidente e o paraibano João Pessoa para vice, e formou a Aliança Liberal a partir de 1930. E aí a Aliança Liberal não aceitou as eleições. Júlio Prestes, que era um paulista indicado por Washington Luiz, vence as eleições. Vence, mas não leva. A Aliança Liberal não aceita. E 26 de julho de 1930, João Pessoa foi assassinado por um adversário local. E aí, por isso, esse foi um pretexto para começar uma mobilização armada para derrubar Washington Luiz em outubro de 1930. E aí começa o governo de Getúlio Vargas. E aí tem uma polêmica. Foi um golpe ou foi uma revolução? Eu entendo que foi uma revolução. Por quê? Porque as regras e as estruturas da sociedade brasileira, principalmente as estruturas econômicas e de legislação de direito administrativo, legislação trabalhistas principalmente, elas foram transformadas. O Brasil saiu de um país agroexportador para um país industrializado. Então eu entendo que foi uma revolução.
tá bom? Começa o governo provisório de Getúlio Vargas e a centralização do poder. Nós demos muita sorte com Getúlio Vargas, porque ele ficou 15 anos no poder e a sorte era que ele era um governante extremamente inteligente e ele se cercou de muitos intelectuais brasileiros e fez um governo que foi muito bom para os ricos, né? Sempre bom para os ricos, mas os pobres também foram muito beneficiados. A gente vai ver isso ao longo da aula, né? Diferente de um governo Bolsonaro que é cercado por militares e de direita, né? E um governo... E ele pega o que tem de pior e coloca no governo. Getúlio Vargas foi diferente, pegou o que tinha de melhor. Tivemos sorte, porque se ele tivesse ficado toda essa década, 15 anos no poder, se fosse um governo ruim, o Brasil seria hoje um país extremamente miserável, né? Governo provisório. Getúlio Vargas deveria convocar as eleições, mas o que ele fez? Ele suspendeu as eleições. Percebe que Getúlio está preparando aqui o terreno político para ficar muito tempo no poder e como uma ditadura, né? Dissolveu o Congresso Nacional e câmaras legislativas, né? Então, está acabando com toda a possibilidade de democracia, né? Nomeou interventores para os estados, então ele colocou gente da confiança dele para administrar os estados brasileiros, né? Interveio no sindicato e na economia. A intervenção dele na economia, né, que ele era um governo intervencionista, não tinha nada de liberal no governo Getúlio, isso aqui foi muito bom, porque ele fortaleceu o Estado, ficou um Estado brasileiro como um Estado empresário, né? E possibilitou muitos direitos, que a gente vai falar na segunda parte da aula, só que essa parte aqui foi muito ruim, da intervenção nos sindicatos. A questão, tudo aqui foi ruim porque está estourando a ditadura, né? Mas essa parte aqui da intervenção no sindicato acabou criando o que a gente conhece hoje como sindicato pelego, né? Que é um sindicato fraco. Tomou medidas importantes no setor cafeeiro, porque o setor cafeeiro estava falido, né? E aí ele teve uma medida que foi até elogiada pelo presidente Roosevelt dos Estados Unidos, que ele fez uma espécie de socialização de perdas. O governo brasileiro comprava o café do cafeicultor e colocava fogo. Com isso, ficava menos café no mercado, né? A lei da oferta e da procura, e o café não desvalorizou tanto, e isso fez com que garantisse os empregos, os bancos não quebraram, as lojas não quebraram, e a maior parte dos empregos foram mantidos, né? Que é a lei da oferta e da procura. Foi uma sacada interessante do Getúlio Vargas. A Revolução Constitucionalista 32. Tem gente que fala que isso aqui foi uma Revolução Constitucionalista 32. Eu acho que foi uma guerra civil. Na verdade, foi uma espécie de governo local que tinha interesse local, né? Tinha até uma ideia de que São Paulo queria até a separação do Brasil nessa época, né? As elites, a gente começa que não foi muito bom, porque a elite do Brasil a gente sabe que é uma elite do atraso. A elite brasileira é atrasada. E a elite paulista, então, ela é mais atrasada do que todas as outras. Ela é muito conservadora em todos os aspectos econômicos, jurídicos, sociais. Então, as elites de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, quando começa com a elite reagindo, significa que é atraso, né? Aqui não foi uma mobilização popular, foi uma mobilização iniciada pelas elites. As elites reagiram contra Getúlio Vargas. Getúlio Vargas colocou um pernambucano, o tenente João Alberto, para governar São Paulo. Revoltou os paulistas. Aqui está errado mesmo. Getúlio aqui abusou, né? Colocou um pernambucano tenente para administrar São Paulo. Depois ele voltou atrás e colocou um paulista. O movimento cresceu em São Paulo após a morte de 4 estudantes, Martins Miragaia, Drauzio e Camargo. Foi o movimento MMDC, que é a sigla do nome dos estudantes, né? Mas aí houve uma espécie de guerra civil em São Paulo contra Getúlio. O conflito durou 3 meses e Getúlio Vargas venceu. Provavelmente, se essa Revolução Constitucionalista de 32 tivesse vencido, eu acho que seria pior, né? Geralmente a gente, como professor de história, não costuma dizer o que é bom, o que é ruim, já que não aconteceu o evento. Mas o fato é que foi um movimento extremamente conservador, né? Mas ganhamos um feriado em 9 de julho e os constitucionalistas lá, os soldados e civis, ganhou um monumento, um obelisco no Parque do Ibirapuera. Tá bom, né? Até a próxima, na segunda parte.